Então, o nosso trabalho é sobre vibrações. Vibração é o nome dado a um movimento de um ponto material de um corpo que oscila ao redor de sua posição de equilíbrio. Em geral, as vibrações são classificadas em dois tipos, a livre e a forçada. A vibração livre ocorre quando o movimento é mantido por forças restauradoras, como por exemplo a força gravitacional, e a elástica, como pode ser analisado no sistema massa-mola, onde a força elástica da mola é considerada a força restauradora. Já as vibrações forçadas são causadas por uma força externa aplicada ao sistema. A grosso modo, pode ser entendido como um terremoto, que os prédios acabam tremendo devido à força que foi imposta através dele aos abalos sísmicos. Outro exemplo muito famoso foi o que aconteceu com a ponte de Tacoma Narrows Bridge, localizada nos Estados Unidos, em Washington, Estados Unidos, que foi construído para suportar todas as frequências de vibrações existentes. Entretanto, ela foi atingida por uma corrente de ar que possui uma frequência de vibração que nunca havia sido estudada. Assim, por consequência, ela acabou caindo. Alguns exemplos de vibrações são a vibração amortecida, que é quando a vibração tende ao repouso após um determinado tempo, ou seja, sua energia de vibração vai diminuindo periodicamente até seu repouso. No caso, esse desenho, no sistema massa-mola, a força aplicada sobre ele, ela gera uma oscilação, a mola vai ficar oscilando o bloco até a força de atrito que vai diminuindo a sua velocidade com o passar do tempo. Já a vibração não amortecida é quando a vibração não perde energia e tende a manter a sua vibração por um tempo indeterminado. Ou seja, aqui na vibração não amortecida, no desenho é só aplicada uma força. Ao aplicar uma força sem o atrito para poder parar o bloco, ele acaba se oscilando por tempo indeterminado. Um exemplo que está em nosso cotidiano é o som da nossa voz. Ou seja, quando expiramos o ar e vamos falar, o cérebro envia informações para os nervos das cordas vocais, que é assim, quando expiramos o ar pela boca, acabam vibrando as cordas vocais e assim produzindo um som, que é o som da nossa voz. E geralmente as vibrações se apresentam em forma de movimento harmônico simples, que vai ser melhor explicado à frente. Agora vamos ver um experimento caseiro muito simples para melhor entendermos o conceito de propagação das vibrações. Bastante. Quando passamos o dedo na borda do copo, são emitidas vibrações. Essas vibrações fazem o ar que está dentro e ao redor do copo vibrarem também. Quando o ar que está dentro do copo vibra, é produzido um som característico que ouvimos. E quando o ar que está exterior ao copo vibra, essa vibração é transmitida até o copo vizinho, fazendo com que os palitos caiam. Muito bem. O tipo mais simples de vibrações que a gente pode encontrar são as vibrações livres não amortecidas, que é o que eu vou explicar agora. Esse tipo de vibração pode ser entendida através de um sistema massa-mola, como está representado aqui na figura. A gente tem uma mola ligada a um bloco de massa M. Esse conjunto está sobre um chão, que é uma superfície lisa. Quando nós temos uma força aplicada a esse bloco, que tira ele da sua posição de equilíbrio, x igual a zero, para uma outra posição x, o que vai atuar contrária a essa força é a força elástica da mola. Quando essa força externa é adicionada e é soltada, o que vai acontecer é que a força elástica da mola vai atuar para ele voltar para a sua posição de equilíbrio. Mas, quando ela atua, o bloco atinge uma velocidade tal que ele passa dessa posição de equilíbrio. E quando ele passa dessa posição de equilíbrio, ele vai chegar até um outro x, diferente do seu x0. Com isso, a mola vai começar a agir no sentido contrário, para ele voltar para a sua posição de equilíbrio. Do mesmo caso da ida, quando ele estiver voltando, ele vai atingir uma velocidade tal que ele novamente vai passar da sua posição de equilíbrio. E assim vai dar início ao movimento oscilatório, que, caso não haja interferência de uma força externa, como por exemplo a força de arraste do ar ou a força de atrito aqui,
esse movimento vai continuar por tempo indeterminado. Se a gente for fazer um diagrama de corpo livre desse sistema aqui, a gente vai chegar na seguinte equação. Somatória de forças em x é massa vezes a aceleração. O que a gente tem atuando em x? Apenas a força elástica. Então, qual é a força elástica? Menos kx. Menos porque ela vai estar sempre no sentido contrário ao deslocamento do bloco. Então tá, menos kx, massa vezes aceleração, que pode ser escrita como x dois pontos. Aqui a gente pode reescrever essa equação dessa seguinte forma aqui. X dois pontos mais ômega ao quadrado x é igual a zero, aonde esse ômega nada mais é do que a raiz de k sobre n, onde k é a constante elástica da mola. Então, como a gente acabou de ver, a gente chegou nessa equação. Isso aqui nada mais é do que uma equação diferencial homogênea e linear. Quando a gente aplica um método para resolver essa IDO, a gente chega nesse resultado aqui, que x é igual a seno de ômega t mais b cosseno de ômega t. Isso aqui, na verdade, vai descrever o movimento daquele sistema massa-mola que estava desenhado aqui anteriormente. Esse movimento nada mais vai ser do que um movimento harmônico simples. Por quê? Porque não vai ter forças agindo contra o movimento, então ele vai continuar na sua oscilação, que vai ser sempre igual. Mas a gente também pode fazer algumas considerações aqui. A pode ser chamado de V1 sobre ômega e B pode ser chamado de X1. Fazendo essas devidas substituições, a gente chega nessa equação de movimento para o sistema massa-mola apresentado anteriormente, que x é igual a V1 sobre ômega vezes seno de ômega t mais x1 cosseno de ômega t. A partir das equações encontradas anteriormente e se fazendo algumas atribuições a mais, a gente pode chegar a duas equações características desse movimento harmônico simples que o sistema massa-mola vai realizar, que é a equação de período e de frequência. A equação de período mostra o período em que a oscilação vai ocorrer, que essa equação é denotada por 2π sobre ômega. 2π seria a oscilação completa. A frequência é determinada por 1 sobre o período, ou seja, ômega sobre 2π. A gente pode caracterizar esse processo pelo seguinte gráfico. Aqui a gente tem um gráfico de tempo pelo deslocamento em x. Ele sai de uma posição e quando ele retorna a essa mesma posição, ele realizou um ciclo. Esse ciclo é denotado por 2π menos ômega t. Então, como o movimento harmônico simples, essas oscilações vão continuar por tempo indeterminado e elas sempre vão ter a mesma amplitude. Então, quanto à vibração forçada não homogênea, ela é considerada um dos tipos de movimentos vibratórios mais importantes dentro da engenharia. E ela é causada devido a uma força aplicada num bloco ligado numa mola. Essa força ela é uma força do tipo periódica e ela é composta por F0 seno de ômega 0t, onde F0 é a amplitude da força, ômega 0 é a frequência de forçamento. Quando a gente aplica a segunda lei de Newton no movimento na direção x do bloco, a gente obtém uma EDO não homogênea de grau 2. Resolvendo esse EDO, a gente tem a soma da solução homogênea com a solução particular. A solução homogênea nos traz a frequência natural de vibração, que é dado por essa constante ômega-n. E a solução particular nos dá a parte da vibração forçada. Como todos os sistemas de vibração são submetidos ao atrito ao longo do tempo, a vibração livre vai ser amortecida ao longo do tempo. E ela é dita então como passageira. Já a vibração forçada vai ser uma vibração permanente. A
partir disso, a gente define uma equação, que é chamada de fator de ampliação. Quando a gente plota esse fator de ampliação num gráfico, a gente tem essa característica aqui, que é definida por quando a frequência da força for próxima à frequência natural da vibração, a amplitude da força vai ser muito alta. Isso ocorre porque a força F é aplicada ao bloco de maneira que ela sempre segue o movimento do bloco. Essa condição é chamada de ressonância e é capaz de causar uma tremenda solicitação e quebra das partes na prática. Bom, no caso de vibração livre e amortecidas, nós iremos passar a considerar as forças de amortecimento. Essas forças são forças externas e internas de atrito. No caso de vibrações livres amortecidas viscosas, temos interesse especial no atrito causado por fluido, a baixas e moderadas velocidades. Então, este amortecimento viscoso ele é caracterizado quando a força de atrito é diretamente proporcional à velocidade com que o corpo se move. Podemos equacionar essa força dada por F, que será a força de amortecimento viscoso, igual a uma constante, essa constante é a constante de amortecimento viscoso, vezes uma velocidade, que é representada por x bolinha, onde a gente pode dizer que é o diferencial do deslocamento pelo tempo. Essa constante ela vai ter uma unidade representada por newtons vezes segundo por metro. Para representar esse tipo de vibração, vamos considerar um sistema com uma mola ligada num bloco de massa M qualquer, e aqui temos um amortecedor, que tem um pistão que se locomove conforme um fluido. Considerando um certo deslocamento x, então, pelo diagrama de corpo livre, nós teremos os seguintes vetores de força. Considerando o eixo x, nós teremos a força de amortecimento viscoso dado pelo pistão, então, no sentido contrário do movimentação do bloco, e também contrário à movimentação do bloco, nós temos a força elástica, dada por K, que é a constante elástica, vezes o deslocamento com que o bloco se moveu. Então, pelo somatório de força em x, nós temos menos Kx, menos a constante x, vezes x, igual ao movimento, que será dado por m, vezes a aceleração, representada por x, duas bolinhas. Bom, rearranjando a equação anterior, desta forma aqui, nós obtemos uma equação diferencial homogênea, e resolvendo ela, nós obtemos essa equação característica, com as seguintes raízes para lambda. Calculando um valor de constante C crítico, que seria a constante representada por C menor, que é capaz de zerar a raiz, vamos conseguir distinguir três casos diferentes de amortecimento, dependendo do coeficiente C. Esses três tipos de amortecimento são os seguintes, onde, quando tivermos a condição de C maior do que o C crítico, teremos um amortecimento supercrítico. E aí, as raízes da equação característica serão reais e distintas umas das outras, e aí teremos esta solução geral. Este tipo de amortecimento corresponde a um movimento não vibratório. Aqui, o efeito do amortecimento ele é tão forte que o bloco, quando é solto e se desloca, ele simplesmente é arrastado de volta para a posição original sem oscilar. Na condição em que temos a constante igual à constante crítica, a equação vai ter uma raiz dupla e aí a solução será dada desta forma, a solução geral. Aqui corresponde a um movimento não vibratório também, só que o valor de C é o menor valor necessário para fazer com que o sistema seja não vibratório. Já na condição em que a constante é menor do que a constante crítica, nós vamos ter um amortecimento subcrítico, e então as raízes serão complexas e conjugadas, dando essa seguinte forma aqui para a solução geral, onde Q, os valores de Q é dado por esta equação.
E aí nós teremos um movimento definido, um movimento vibratório com amplitude decrescente. Bom, agora vamos falar um pouco sobre vibrações forçadas amortecidas viscosas. Nesse caso, a gente analisa um problema de corpos separados por um amortecedor viscoso, um fluido, que é localizado entre a mola e o bloco. E, além disso, a gente tem esse sistema de aplicação de uma força de excitação, que é dada por F0 seno de ômega t, que, como já foi explicado anteriormente, que é 1. Bom, nesse caso, a gente vai ter a seguinte DO. E como dito anteriormente em vibrações livres amortecidas, livre amortecida viscosa, só que ela era homogênea. Só que nesse caso, quando a gente tem a aplicação de uma força, ela não é mais homogênea. Essa DO vai gerar uma seguinte solução particular. Essa solução descreve que a vibração de estado constante do sistema vai permanecer. Isso acontece porque a solução particular é um movimento harmônico com a mesma frequência de excitação. Temos que o x' é a amplitude. Bom, com a amplitude a gente pode definir o fator de ampliação. Esse fator de ampliação é definido pela razão da amplitude, da amplitude de deflexão causada pela vibração forçada com a deflexão causada pela força estática, o F0. O fator de ampliação, esse fator de ampliação ele é adimensional e é muito útil para avaliar os efeitos da mudança da frequência ou no amortecimento sobre a amplitude de vibração permanente.